Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui. Desta vez, professor, você domina os eixos cognitivos do SAEB, BNCC? Vamos juntos descobrir como aplicar isso na prática. Professor Francisco Sales, do canal Francisco Sales. Nesse vídeo você vai entender a estrutura da matriz do SAEB 2025, aprender a converter habilidades em atividades envolventes e levar estratégias prontas para a sala de aula. Vamos lá. A habilidade em matriz de matemática no nono ano do ensino fundamental está dividida, organizada desta forma. Eixo do conhecimento, e o eixo do conhecimento aqui, ele nada mais é do que as unidades temáticas, né? É número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. E os eixos dos cognitivos. Eixos cognitivos são dois. Primeiro, compreender e aplicar conceitos e procedimentos. E segundo, resolver problemas e argumentar. Dentro desses eixos, o número, por exemplo, ele é organizado em 9, que é o nono ano, N números, 1, primeira habilidade, e 1, desdobramento da primeira habilidade. Escrever números racionais, né, associar registro numérico, essa é a primeira do nono ano do eixo de número, dentro do compreender e aplicar conceito. E também tem o número 2. Esse 2 quer dizer o segundo eixo. E esse segundo eixo tem a primeira habilidade, que é resolver problemas de adição, subtração, multiplicação, divisão, dentro, né, do eixo de conhecimento número. Por exemplo, no eixo de álgebra, 9 do nono ano, novamente, né, aqui, ó, 9 do nono ano, e A de álgebra, 1, primeira habilidade, eixo 1, e o 2 é a segunda habilidade. Inferir uma equação, inequação, polinomial do primeiro grau, ou um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas que modelam um problema. Isso aqui é do eixo compreender, aplicar conceito e procedimento. O 2, do eixo 2, 9 do nono ano, A de álgebra, 2 do eixo número 2, e 1, primeira habilidade de álgebra, que é resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta ou inversa entre duas mais grandezas, inclusive escalas, divisões proporcionais e taxa de variação. Nesse caso, também sabendo argumentar o porquê de estar usando isso, tá? Na geometria, por exemplo, novamente, espero que você já tenha entendido. O 9 é do nono ano, G de geometria, 1, eixo 1 e primeira habilidade de geometria. Identificar no plano cartesiano figuras obtidas por uma ou mais transformações geométricas. Reflexão, translação, rotação. Então, olha só, como não é difícil entender as habilidades já propostas na BNCC, né? Já aglutinada. Não é mais de escritores como era de 2021 a 2023 e as matrizes de competências e habilidades anteriormente, né? Aqui já está unida todas esse conhecimento. E aqui em geometria no eixo 2, novamente 9 do nono ano, G de geometria, 2, eixo 2 e 1, primeira habilidade de geometria do eixo 2, que é descrever ou esboçar o deslocamento de pessoas ou objetos e assim por diante. Então, perceba que a formação das habilidades dentro da BNCC para o SAEB é bem nítido e claro, mas precisa que cada professor, cada professora intere, né, desse conhecimento, não fique só numa formação continuada em escola. Busque os documentos oficiais, leiam, né? Por exemplo, na grandezas e medida no eixo, né, nós não temos habilidade do eixo 1, só temos habilidade no eixo 2, que o M aqui é de medidas, 2 do eixo 2 e 1 a primeira habilidade, que resolver problema que envolva grandeza, comprimento, largura, volume. Então, olha só. E aí temos ainda
ou a probabilidade estatística, ou seja, os 5 grandes unidades de conhecimento, que é o eixo do conhecimento, que, como eu já disse, unidades temáticas, né, anteriormente. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui dessas habilidades. No eixo 1, né, só para entender mais, 9 é o 9º ano e é estatística, eixo 1 e 1 a primeira habilidade do eixo 1. Identificar os indivíduos, universo, população, alvo da pesquisa, variáveis e os tipos de variáveis, quantitativas ou categóricas. E nesse caso aqui, quando eu trouxer alguns exemplos resolvidos, quero chamar a atenção para essa palavra categórica, como é definida aqui, né? A gente entende que quando a gente vai para os livros de matemática, lá na sala de aula, não aparece muito dessa forma. Lá vai aparecer variáveis quantitativas, né? Discreta e contínua, e aqui a gente, na categórica, vai ser variáveis qualitativas, nominais e ordinais. Mas é interessante que a gente preste atenção na forma que o CAEB está cobrando, né? E aqui, no eixo 2, o E de estatística, o 9 do 9º ano, eixo 2 e primeira habilidade. Resolver problemas que envolvam dados estatísticos apresentados em tabelas, simples ou de dupla entrada. E aí, vamos para, de novo aqui, ó. 9, estatística, eixo 1, habilidade 2. Representar ou associar os dados de uma pesquisa estatística, etc. 9º ano, estatística, eixo 2, primeira habilidade desta parte que fala representar ou associar. Olha que interessante. Argumentar ou analisar. Argumentações, conclusões com base nos dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada. Estão compreendendo aí? Então, esse é um modelo que é demonstrado as habilidades de matriz de matemática. Eu vou trazer no resumo ou na descrição o link para acesso às habilidades completas. Assim, para preparar os alunos para o CAEB 2025, é essencial que o docente ou a docente integra teoria e prática. Integrar teoria e prática facilitará, por exemplo, entender o eixo 1 e o eixo 2, tanto na questão do conceito de relacionar, de associar, como para resolver e argumentar. Também, trabalhar habilidades cognitivas. O docente precisa compreender que resolver problemas não é apenas fazer cálculo, né? Precisa ter uma ideia de etapa e sequência de resolução, entender, tirar os dados, equacionar, fazer os cálculos e dar a resposta dentro de determinado contexto. E alternar os eixos solicitados no CAEB, ou seja, fazer atividades, ora respeitando o eixo 1, ora respeitando o eixo 2 e com todas as eixos de conhecimento, que são os 5 grandes eixos, que são as unidades temáticas. Vamos exemplificar com atividade prática. Eixo cognitivo 1, né, compreender e aplicar conceitos e procedimentos. Números e habilidades, 9º ano, como já foi explicado anteriormente, habilidade 1. E aqui ele diz assim, ó, observe a representação a seguir, 0,75 centésimo. Essa representação pode ser expressa em forma de fração. Qual das opções apresenta essa forma equivalente? Tem a alternativa A, B, C e D. E a gente observa que aqui o aluno precisa associar ou entender que 0,75 é o mesmo que 75 centésimo na forma de fração. E que se dividir, por exemplo, por 5, fazer a simplificação aqui por 5, tanto em cima quanto embaixo. Aqui vamos encontrar o 20, né? E aqui a gente vai encontrar 75 para 5 vai dar 1, aí vamos encontrar 15. E agora a gente vai dividir isto por 5 de novo.
Simplificando por 5, 15 para 5 vai dar 3 e 20 para 5 vai dar 4. Ou seja, a gente encontrou 3 quartos, que é exatamente 75%. Ou seja, a resposta correta estaria na alternativa A, né? Conforme está aí. Outro exemplo. Agora, no segundo eixo cognitivo, resolver argumentar, também envolvendo habilidade de números, né? Tem aqui, Lucas fez uma compra de R$120 e recebeu um desconto de 15%. Qual foi o valor pago por Lucas após o desconto? Tem aqui as alternativas, R$18, R$100, R$102, R$105. Vamos ver. Aqui tem, para resolver, podemos fazer duas soluções básicas. Primeira solução, a gente pode pensar em achar o próprio desconto, né? Quanto é 15% de 120? Como é que a gente faz essa ideia? Já ensinei em vídeos anteriores, né? É o 15 sobre 100 vezes 120. Coloca um aqui de baixo, multiplica numerador pelo numerador. Aqui ficou 15 vezes 12 dá 180, com mais um zero, 1800. Dividido para 100, que 100 vezes 1 dá 100. Corta aqui, ó, a gente achou 18. Então o desconto foi de R$18. Como o pagamento era 120, então fez 120 menos 18. Pega emprestado aqui, ficou 2, aqui ficou 0 e aqui 1. Ou seja, a resposta aqui é R$102. Alternativa C, R$102. Qual é a segunda solução, professor? A segunda solução é ainda mais direta, entre aspas, né? Como assim? Se o desconto foi de 15%, então o pagamento que ela fez foi de 100 menos 15, ou seja, foi de 85%. Então é só achar 85 vezes 120. Colocando aqui, 85 vezes 12 vai dar 102 aqui, e aqui 1.200, 10.200. É só dividir por 100, que 100 vezes 1 dá 100. Corta os dois zeros, elimina, né? Simplifica por 100, vai achar diretamente o 102, sem precisar fazer a subtração agora. Ou uma ou outra, o aluno precisa compreender isso para resolver. Vamos lá. Eixo cognitivo, compreender e aplicar conceito e procedimento, ou seja, eixo 1, vou trazer aqui álgebra, né, como já aprendemos, 9A é nono ano álgebra. Habilidade 2. Dada a equação 2x mais 3 igual a 11, qual é o valor de x que satisfaz essa equação? Olha, por mais que a gente precise resolver um pouquinho aí, mas ainda está no compreender e aplicar conceito, né? Que isso aqui é uma equação do primeiro grau. E aí, basta achar o zero, o valor do x que zera a equação, ou que iguala a equação. Nesse caso, eu vou subtrair o 3 em ambos os lados, fica assim. E aí, a gente sabe que 11 menos 3 dá 8. Agora eu vou multiplicar o 2 em ambos os lados, fica assim. Ou seja, o valor que satisfaz a equação é 4. Letra B, alternativa correta. Mais um exemplo cognitivo agora do eixo 2. Olha só, mais uma atividade aqui, eixo cognitivo, resolver argumentar, eixo 2, álgebra. E agora vamos ver. Um grupo de amigos comprou 5 ingressos de cinema que custavam R$150 ou R$120. Quanto por cento foi o desconto dos ingressos? Vou resolver também aqui de duas maneiras, aumentando a oportunidade de entendimento desse exercício. A primeira é encontrar quanto equivale R$120 de 150. E aí é só dividir, pessoal, de uma forma direta mesmo,
e multiplicar por 100, né? Que é o que eu quero achar a porcentagem disso. Então aqui tem 120 vezes 100 dá 12.000 e 150 vezes 1 dá 150. Cortando aqui um zero para facilitar, ficou 1.200 para 15, que vai dar 80. Quem é esse 80? 80% por causa do 100 que eu multipliquei aqui. Ó. Lógico, se o valor geral era 100% e eu paguei 80%, então 100% menos 80%, que foi o valor de R$120, eu vou achar 20%, que foi o meu desconto. A alternativa B, novamente aqui. De uma outra maneira é assim, ó, é pegar 120 e dividir para 5, que eu vou encontrar R$24 cada ingresso. Como antes o valor era de 150, dividido para 5, eu vou encontrar que o valor anteriormente era 30. Fazendo 30 menos 24 dá 6, né? E se eu pegar aqui 6 dividido para 30 vezes 100, ó, vamos fazer essa multiplicação. 6 vezes 100 dá 600, dividido para 30, corta o zero, 60 para 3 dá 20, ou seja, encontraria também o 20%. Então o desconto aí foi de 20%. E o aluno precisava fazer esse entendimento aqui. Vamos para mais alguns aí. Primeiro, eixo cognitivo 1, compreender e aplicar conceito e procedimento. Trazer aqui geometria, habilidade 9G, G de geometria aí. Qual das opções mostra uma figura que pode ser obtida por reflexão no plano cartesiano? Olha, pessoal, a gente precisa, né, entender o termo reflexão. Aqui tem um triângulo girado 180 graus, um quadrado ampliado em escala, um retângulo espelhado em relação ao eixo Y, um círculo movido diagonalmente. O que é que vocês acham? Vamos entender aqui. Ó. Eu tenho um eixo Y, espelhar algo é como se você estivesse olhando no espelho mesmo. Então tem uma figura aqui, tem uma distância para esse espelho, ela vai ser projetada no lado contrário desse espelho, a mesma distância desse. Então isso aqui é reflexão, tá? Ou seja, espelhado é o termo aqui que a gente precisa prestar atenção. E aí, alternativa C, a resposta correta. Rotação é no seu próprio eixo e translação seria ao redor, né? E reflexão é espelhar mesmo. Vamos para o segundo aqui, geometria. Eixo cognitivo, resolver e argumentar geometria. Habilidade. Um terreno retangular tem 12 metros de comprimento e 5 de largura. Qual a medida da diagonal desse terreno? Ó, esse aqui é o eixo 2, né? Então precisa realmente resolver. Vamos pensar no terreno. Tem 12 por 5. Só que ele não quer saber a área, ele quer saber a diagonal, né, desse ponto aqui para o outro de lá. Né, desse aqui até aqui. Se a gente observar, a gente vê que é um triângulo retângulo, que é um retângulo tem 90 graus de lados. E aí eu tenho que aqui vai ser minha hipotenusa. E que a gente já sabe que o quadrado da hipotenusa sempre é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Ou seja, a criança precisa entender teorema de Pitágoras. O aluno, a aluna, né? Nesse caso, fazendo uma multiplicação básica, 12 vezes 12 dá 144. E 5 vezes 5 dá 25. Fazendo essa soma, eu vou encontrar que raiz quadrada, x ao quadrado é igual a 169. E a raiz, o contrário da potência, e eu estou trabalhando medidas, e medida não tem mais ou menos, é só mais. Então fica aqui 13,
que 13 ao quadrado vai dar 169. Então a resposta aqui seria a alternativa C. Vamos para mais um aí. Eixo cognitivo, compreender e aplicar conceito e procedimento. Probabilidade de estatística, pessoal. Aí, ao realizar uma pesquisa sobre esporte preferido de 30 alunos, foram obtidas as seguintes categorias: futebol, vôlei, basquete e natação. O que essas opções representam na organização dos dados? A amostra da pesquisa, as variáveis quantitativas, as variáveis categóricas, os dados brutos. Lembra que logo no início do vídeo eu chamei a atenção para essa palavra categoria, categórica, que as habilidades da BNCC traz no seu corpo lá no seu texto? Porque lá no livro de matemática a gente traz isso como variáveis qualitativas nominais, seja ela nominal ou ordinal, né, que representam níveis de satisfação. Nesse caso aqui, categoria, a palavra-chave vem a palavra categórica, né? Meio que intuitivo, mas tem que ter cuidado. Muitos alunos não entendem essa parte, precisa reforçar. Vamos para mais aqui. No eixo 2 agora, envolvendo novamente estatística, tem aqui, em uma escola com 300 alunos, 60% são meninas. Quantos alunos são meninos? Aí tem as alternativas. Novamente aqui eu vou trazer com duas soluções, tá? A primeira é encontrar quanto vale 60%, depois subtrair. Então vamos lá. 60% de 300. É assim que a gente pensa. Então 60 sobre 100, por causa do símbolo aqui, ó. O D é vezes e o 300 aqui. Corta os dois zeros, que é 60 vezes 3, dá 180. Então, na verdade, quantos alunas eu tenho? 180. Se são 300 alunos, menos 180, é só fazer a subtração aqui, pega emprestado. A gente vai encontrar aqui 120 alunos, alternativa A. Qual é a segunda solução? A segunda solução é a mais direta, né? Se eu sei aqui que 60% são meninas, então o total é 100 menos 60. Eu já sei que são 40% de meninos. Então é só achar 40 sobre 100 vezes 300. Novamente, corta, que aqui, né, é a multiplicação, posso simplificar. E 4 vezes 3, 12. Ó, direto, coloco o 0, 120 alunos. Vou fazer mais um exemplo aqui. Agora, eixo 2, grandeza e medidas. A gente percebeu aí que lá na tabela de habilidades, grandeza e medida não tem o eixo 1, só eixo 2, tá? Uma caixa tem 4 cm de altura, 3 cm de largura e 10 cm de comprimento. Qual é o volume dessa caixa? Olha, estamos trabalhando aqui volume, né, medidas. E aí tem uma caixa, as dimensões dadas no exercício a gente acrescenta. Como é que eu encontro o volume, pessoal? O volume é uma multiplicação de 3 dimensões. Então, tem uma dimensão multiplicada pela segunda multiplicada, dada aí em centímetro cúbico, né? Ou metro cúbico, ou quilômetro cúbico. Nesse caso é centímetro. Vamos lá. Quem é a primeira? Eu posso pegar qualquer uma. A segunda e a terceira. Então, fazendo isso, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4 dá 120. Então, dá 120 centímetros cúbico. Aí, letra C foi a resposta correta dessa aqui. Como eu disse, eu poderia pegar qualquer um. Vamos pegar aqui que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu começasse pelo 3, depois o 4, depois o 10, também daria a mesma coisa. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. Se gostaram, pessoal, acho que até aqui já dá um joinha. E se gostaram ainda mais, se inscreva no canal para maiores
conhecimentos sobre Saeb,